Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vamos entender como funciona o mecanismo de solidariedade da FIFA. Com ondas, novo uniforme 2 do Flamengo vai ser lançado no dia 10 de abril. 329 milhões de reais. Além do time de Lucas Paquetá, mais uma equipe quer tirar Pedro do Flamengo. Flamengo faz penúltima rodada do NBB contra Corinthians hoje à noite no Maracanãzinho. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Eu vou começar o nosso programa com um assunto que gera muita dúvida nos torcedores, que é o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA. Vamos ver o que é isso aí. Vamos lá. Segundo o portal ge.com, o mecanismo de solidariedade foi criado pela FIFA no início dos anos 2000. E ele é um dispositivo para compensar financeiramente os clubes formadores de jogadores. O valor atual é pago nas transações internacionais, um percentual hoje de 5% da negociação. No entanto, vale salientar que, em caso do jogador estar livre no mercado, sem vínculo com qualquer clube, a nova equipe não é obrigada a pagar o valor do mecanismo aos clubes formadores. Os 5% do mecanismo são distribuídos entre os clubes onde os jogadores atuaram dos 12 anos aos 23 anos. A divisão é feita de acordo com a tabela abaixo. Temporada do 12º aniversário do jogador, 0,25. Temporada do 13º, 0,25. Temporada do 14º aniversário, 0,25. Temporada do 15º aniversário, 0,25. Temporada do 16º aniversário, 0,50. Temporada do 17º aniversário, 0,50. Temporada do 18º aniversário, 0,50. Temporada do 20º aniversário, 0,50. Temporada do 21º aniversário, 0,50, e temporada do 22º aniversário, 0,50, e temporada do 23º aniversário do jogador, 0,50%. Então vamos entender melhor como é que funciona esse negócio aí na prática, né? O nosso Vinícius Júnior, ele chegou ao Flamengo antes de completar 11 anos e saiu com 18 anos. Então, pelas contas da tabela da FIFA, o Flamengo tem direito a receber 2,5% de mecanismo de solidariedade toda vez que ele se transferir para um outro clube. Se ele for vendido por 200 milhões de euros ao PSG da França, como é que está sendo anunciado por aí, o Flamengo vai ter direito a 5 milhões de euros, ou seja, 27,4 milhões de reais na cotação atual. Por outro lado, a recente contratação lá do Firmino pelo Al Ahly da Arábia Saudita não rendeu nada para o clube formador do jogador alagoano. O presidente do CRB, Mário Marroquim, conversou com o GE e explicou por que não rendeu nada, né? Na transferência do Firmino, do Liverpool para a Arábia Saudita, o CRB não recebeu nada porque não houve uma venda. O clube ganha o mecanismo quando existe algum tipo de venda. Como ele encerrou o contrato com o Liverpool e não foi o Liverpool que vendeu para a Arábia, quando terminou o contrato dele, ele ficou com passe livre. Ele se vendeu para a Arábia e aí o clube formador não tem participação nisso aí. Aí eu te pergunto, você entendeu direitinho como funciona o mecanismo de solidariedade da FIFA? Facinho agora, né? Coloca aí. O Flamengo vai lançar no próximo dia 10 o novo uniforme número 2, de cor predominantemente branca e um grafismo no formato de ondas acinzentados. A peça vai custar R$ 349,90. O ondulado da camisa é uma homenagem aos cantos que vêm da arquibancada e, por isso, para o lançamento da peça, o marketing do Flamengo contratou Papatinho e Tóquio DK para fazerem uma música alusiva à proposta do uniforme. Apesar de ser lançada na data da partida contra o Palestino, pela segunda rodada da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar os chilenos aí de vermelho e preto, às 21h30, horário de Brasília, na próxima quarta-feira, aqui no Maracanã. A expectativa é de que o Flamengo estreie o seu novo uniforme no próximo dia 14, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Atlético Goianiense em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024.
O uniforme rubro-negro de 2024 foi lançado durante a pré-temporada na Flórida. O primeiro jogo dele foi um amistoso contra o Orlando City. Aí eu te pergunto, você gostou do uniforme número 2 do Flamengo? Coloca aí! Enquanto os torcedores do Flamengo aguardam a final do Carioca contra o Nova Iguaçu, às 17 horas, horário de Brasília, amanhã, podem aproveitar para apoiar o Mengão no NBB. O Fla Basquete enfrenta o Corinthians nesse sábado. O jogo vai acontecer daqui a pouco, às 17 horas, e os torcedores podem acompanhar por diferentes opções. A TV Cultura passa a partida, mas a Flá TV também passa para quem preferir uma transmissão rubro-negra. O canal do NBB no YouTube é mais uma opção, assim como o serviço de streaming da Liga, o novo Basket Pass. Apesar das opções, o ideal é que a nação compareça mesmo em peso ao Maracanãzinho para empurrar o time. As vendas são feitas pela plataforma oficial do clube, flamengo.superingresso.com.br. O torcedor que for com o manto sagrado vai pagar meia entrada. Além da internet, também será possível comprar ingressos na hora. A temporada regular do NBB vai chegando ao fim e o Flamengo segue em busca do topo para chegar com as melhores condições no mata-mata, né? O Mengão tem 63 pontos, assim como o Franca, que divide a liderança aí com o Flamengo. Por isso, o Flamengo tenta se isolar com a vitória hoje. Para que isso aconteça, é crucial que o Gustavinho faça a equipe jogar no mais alto nível possível e conquiste uma vitória dentro de casa. Se vencer, vai faltar apenas uma rodada e o Flamengo vai receber o Pinheiro 2 dias depois. As chances são muito boas, já que além do bom momento vivido pelo Flamengo, o retrospecto também é favorável. No primeiro turno, o Flamengo venceu fora de casa pelo placar acachapante de 95-72, ou seja, 23 pontos de diferença. O Scott Machado foi o cestinha do jogo com 17 pontos. Gabriel Jaú também foi bem com 15 pontos, enquanto o Coelho teve 13 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Atualmente o Corinthians é só o 11º colocado do NBB, o que denota ainda mais o favoritismo do Mengão hoje. Já são 5 vitórias consecutivas para o Flamengo, todas no NBB. O time venceu o Franca por 88-73, o que deu uma sobrevida na briga pelo topo da tabela. A vitória animou a equipe que engrenou vencendo o Paulistano por 81-68, antes de bater o São Paulo por 88-78. O Unifacisa foi mais uma vítima, perdeu de 90-82 e o último jogo contra o Fortaleza foi na vitória do Flamengo por 93-73. O Corinthians, por sua vez, oscila na competição, como sugere seu posicionamento. A equipe paulista até chega de vitórias por placar centenários sobre o Caxias, mas antes disso, perdeu 2 jogos seguidos para o Pato Basquete e para o Minas. O velho não para, Jorge Jesus segue invencível no futebol da Arábia Saudita. O Al Hilal, comandado pelo português, venceu o Al-Khilej por 4-1 nessa sexta-feira e com o resultado o clube chegou a 32 vitórias consecutivas na temporada. O número é recorde absoluto no futebol mundial. O Al Hilal assumiu a liderança na lista de maiores sequências de vitórias na história do futebol. Há algumas semanas, o The New Saints, do país de Gales, tinha o recorde anterior com 27 vitórias consecutivas. Mesmo com a vitória por 4-1, o Jorge Jesus deu o seu show conhecido na lateral do campo. Titular do Nova Iguaçu, o lateral direito Caio Tenório não enfrenta o Flamengo no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, porque, de acordo com o GE.com, o jogador foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por 3 jogos pela falta que fez no atacante Rossi na partida contra o Vasco da Gama no dia 31 de janeiro. Sendo assim, o primeiro jogo de gancho já é agora na finalíssima. O Flamengo foi derrotado na última quarta-feira na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Goiás por 2-1 fora de casa. Além do resultado negativo, o time rubro-negro também lamenta a fratura no nariz que o zagueiro João Carbone sofreu durante esse jogo. O zagueiro João Carbone não vai perder os jogos devido à fratura no nariz. No entanto,
ele vai ter que usar uma máscara nos próximos compromissos do Mengão na temporada e, por isso, segue disponível para o técnico Mário Jorge. Aos 19 anos, o João Carbone é titular absoluto do time sub-20. Sofreu uma dividida durante o jogo diante do Goiás e, devido à necessidade médica, precisou ser substituído pelo João Pedro. A defesa do Gabigol, além de recorrer na decisão de suspensão por 2 anos, entrou com um pedido de efeito suspensivo para que o jogador volte a atuar. E caso isso aconteça, a tendência é que o Tite, de acordo com informações do UOL, comece a utilizá-lo em outra posição. Segundo a informação, o treinador começaria a usar o Gabigol na ponta direita, disputando assim vaga com Luiz Araújo. O Gabigol já jogou nessa função algumas vezes e pode ganhar espaço no time caso vá bem. Aí eu te pergunto, você acha que o Gabigol se dá bem na ponta direita? Coloca aí! Recém-chegado no Flamengo, Léo Ortiz ainda espera o momento para estrear com o manto sagrado. De acordo com a apuração do jornalista Pablo Rafael, o zagueiro deve estar entre os 11 iniciais para a partida contra o Nova Iguaçu amanhã. O ex-Bragantino já está há 4 jogos no banco de reservas. O Léo Ortiz chegou como uma das grandes contratações do Flamengo para essa temporada, ao lado do De La Cruz e do Matias Ginha, ambos já utilizados pelo Tite. Além da possível presença do zagueiro entre os titulares, vale destacar que o De La Cruz e o Luiz Araújo devem retornar amanhã para iniciar a partida. O meio uruguaio ficou de fora da partida contra o Milionários na última terça-feira por apresentar um quadro febril, enquanto o atacante começou no banco de reservas. O Flamengo vai enfrentar o Palmeiras pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 no dia 21 de abril. Contudo, a partida já começou nos bastidores dos dois clubes. Durante essa semana surgiu o rumor de que a diretoria do Palmeiras não iria disponibilizar ingressos para a torcida do Flamengo. Caso esse rumor se comprove, o Flamengo vai entrar com o pedido no STJD para garantir a reciprocidade no retorno, ou seja, a torcida vai ser única também aqui no Maracanã. Porém, o Flamengo ainda não foi notificado sobre a proibição dos seus torcedores no Allianz Parque. O rumor ganhou força após o aviso do site do Clube Paulista sobre a impossibilidade de venda de ingressos para a nação. No comunicado, a diretoria do Palmeiras justificou o fato com a determinação de segurança no Ministério Público do Estado de São Paulo. Porém, a informação foi apagada pouco tempo depois. Assim, o futuro da presença da torcida visitante nos confrontos de ida e volta entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileiro segue incerto. Vale lembrar que nos últimos 2 anos o confronto aconteceu normalmente. A decisão de ter torcida única deve ser tomada pelo Palmeiras por conta da morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, no ano passado, durante a partida do Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, quando a moça recebeu uma garrafada na cabeça, sofreu 2 paradas cardíacas, não resistiu e, infelizmente, faleceu no dia 10 de julho. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. O nosso querido Pedro vem batendo recordes no Flamengo, né? No jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, o atacante foi o responsável por marcar o gol de número 13.000 da história do clube rubro-negro. Além disso, ele é o artilheiro absoluto da equipe do Flamengo nesse ano. Dos 29 gols do Flamengo, ele anotou 12, inclusive, de acordo com o site O Dia, o atleta é responsável por 41% dos gols até aqui. O centroavante, que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, convocado exatamente pelo Tite, disputava a posição com o Gabigol, mas desde a chegada do atual treinador, ele passou a sobrar e virar titular absoluto. Inclusive, surgiu a informação que o camisa 10 pode até atuar de ponta, pelo fato do P9 ser hoje intocável. Com suas grandes atuações, não é de se estranhar que ele seja frequentemente sondado por clubes internacionais.
O futebol árabe já chegou a ficar de olho no seu futebol, mas a diretoria não quis nem conversa. Agora, duas equipes passaram a se interessar por ter aí o jogador de 26 anos. De acordo com o site Mais Fiches, além do West Ham da Inglaterra, do Lucas Paquetá, o Aston Villa, também da Inglaterra, passaram a gostar da ideia de ter o camisa 9. Porém, para que isso aconteça, os dois times vão ter que abrir os cofres. De acordo com o site Transfer Market, o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros, 120,9 milhões de reais na cotação atual. Porém, ele tem uma multa contratual de 60 milhões de euros e é o valor que o Flamengo aceita vendê-lo, 329 milhões de reais na cotação atual. Apesar disso, nenhuma proposta oficial foi feita, né? E a diretoria do Flamengo não deve facilitar em nada. O Pedro ele é considerado um dos principais jogadores do time. Ele é essencial para o Tite e, por isso, a direção não deve aceitar uma investida. Apenas se for alguma oferta irrecusável, como é o valor de 60 milhões de euros, que é o valor da multa dele. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!